hoje à noite. Eu amo o Natal. É uma das épocas mais lindas do ano para mim. E hoje eu vou explicar o porquê que eu amo o Natal. Eu sei que na cultura brasileira, principalmente em algumas cidades do Brasil, não tanto no litoral, mas mais no centro-oeste, centro-oeste, algumas igrejas, principalmente algumas igrejas pentecostais que vieram assim naquela ânsia contra o catolicismo romano, há uma onda muito grande de pessoas que são contra o Natal e acham que os crentes não devem celebrar o Natal. Eu conheço amigos meus, crentes, no Brasil, que não celebram o Natal, acham que celebrar o Natal é algo errado, e ter árvore de Natal, decoração de Natal, presépio, tudo isso é a idolatria. E eu sei o porquê que eles falem isso. Eu acho que é ignorância. Ignorância significa não conhecimento, não é uma palavra ruim, mas falta de um conhecimento. E eu sei que é aquela ânsia do protestantismo contra doutrinas erradas que a Igreja Católica trouxe, então gera esse sentimento em alguns lugares, principalmente no Brasil. E eu preciso então explicar para a nossa igreja, no contexto de hoje, algumas coisas, e eu tirei esse domingo para fazer isso. Do Natal eu gosto quase de tudo. Eu gosto da comida, sempre gosto da comida. Eu gosto das decorações. Eu gosto de luzes. Aqui na cidade de São Francisco, na Chestnut, você indo aqui pela Mila, chegando no finalzinho, na Chestnut, vira à direita, a primeira rua, tem uma vizinhança linda. Ontem, quando eu saí daqui, havia um trânsito terrível, porque muita gente vai lá assistir aquelas luzes, as casas ficam todas decoradas. Se você tiver tempo, começa sempre por volta de 5h30, vai até 10 da noite. E alguém já foi lá esse ano? Lindo, passe lá, é realmente lindo. As casas decoradas. Lá em casa a gente decora, a gente põe luzes na casa. Esse ano a gente quis fazer algo diferente. Nós colocamos na frente para mostrar que Natal não tem nada a ver com Papai Noel. Então nós colocamos uma figura de um presépio para as pessoas entenderem o que significa isso. E a tradição de Natal é muito linda. E uma das coisas que acontece na nossa casa nós criamos uma nossa própria tradição de Natal, e a minha esposa gosta muito de assistir filmes de Natal. E ela gosta de um canal aqui chamado Hallmark Channel. Eu não sei quantos homens sabem o que eu estou falando. A Teresa gosta tanto de Hallmark Channel que começa antes do Thanksgiving. E ela ama assistir filme de Natal. E porque eu amo estar com a Teresa, eu amo a Teresa e amo estar com ela, eu tenho que assistir os filmes com ela. Então, esse ano eu falei para ela, nós já batemos o recorde. Eu devo ter assistido mais de 30 filmes. Eu contei 25 essa manhã, mas eu acho que já tem mais de 30 filmes de Natal e ainda falta uma semana. E a gente vai viajar no dia 25, ela falou, grava o do dia 25 que eu não quero perder. Então, quando voltar, eu sei que eu vou assistir mais filmes. E ela também gosta de filmes de verdadeiros, e não de true stories, que contam fatos reais. Eu já sou diferente, eu gosto de filme de ação. Eu gosto de barulho, eu gosto de pá. Eu gosto de filme de ação, eu gosto de coisa assim, barulho. Lá em casa eu tenho um surround sound, então o subwoofer é bem alto na hora da ação, pá, treme a casa inteira. Eu gosto disso. Eu também gosto de filmes de super-heróis. Eu gosto de Guerras nas Estrelas, Star Wars. Saiu agora o último, The Last Jedi. Alguém já viu? Eu estou doido para ver. Eu sei que eu vou ter que ir sozinho, que a Teresa não me acompanha nisso, mas se alguém me convidar, a gente vai assistir Star Wars. Eu gosto de Star Wars. E você vai notar que na maioria dos filmes, porque você tem que entender uma coisa, os filmes são escritos por pessoas. E a indústria de filmes, tanto no Brasil como na América, e a América é o carro-chefe de filmes. Os melhores filmes saem daqui de Hollywood por muito tempo. E a razão que a indústria de filme é muito forte é porque os filmes tentam tratar de assuntos reais, mesmo filmes fictícios,
como Star Wars, Homem-Aranha, a Mulher Maravilha. Quantos viram a Mulher Maravilha? Então, esse filme, Homem-Aranha, 007, The Bourne Legacy, esses filmes, eles tentam retratar assuntos reais que a gente lida no nosso dia a dia. Voltando aos filmes de Natal, eu estava falando com a Tereza que é interessante, e eu assisti tanto que eu sei tudo que vai acontecer. No início do filme eu digo para a Tereza, esse aqui vai ficar com essa, vai acontecer isso, e ela fala, mas você não... Não, mas vai acontecer, e 99,999% das vezes eu estou certo, porque eu já assisti tanto. Mas você pode notar que até mesmo nos filmes tradicionais de Natal existe uma mensagem da tradição, do romance, da necessidade de celebração. Na maioria dos filmes, existe um tema, e você vai entender do que eu estou falando, porque você vai lembrar. Na maioria dos filmes, o tema sempre é do bem contra o mal. Sempre tem o mocinho e sempre tem o vilão. Sempre tem a pessoa boa e sempre tem uma pessoa ruim. E na maioria dos filmes, seja filme de ficção, seja filme de ação, existe esse dualismo do bem e do mal. E do mal lutando contra o bem e do bem tentando vencer, mas às vezes o mal vence. E na maioria dos filmes, no final, o mal é vencido e o bem triunfa. E isso que faz esses filmes se tornarem tão poderosos. Por quê? Porque essa ansiedade no coração do homem. Toda pessoa, crente ou não crente, luta com essa pergunta. Essas perguntas que ficam na nossa mente. Por que o mal existe? Da onde o mal originou? E essa pergunta você vai ouvir pessoas falando com você, se elas não falam abertamente, elas pensam: como é que um Deus bom pode permitir a existência do mal? Quando você vai evangelizar alguém, essa é a pergunta: como é que um Deus bom pode permitir que o seu filho morra na cruz? Como é que um Deus bom pode permitir que alguém vá para o inferno? E eles vão mais além: como é que um Deus bom pode lançar alguém no inferno? Essa pergunta fica na mente das pessoas. E é por isso então que em cada filme a gente vive essa história de forma vicária. Ou seja, nós vivemos essa história em substituição. Quando nós assistimos um filme da luta do bem contra o mal, a gente vê a nossa própria vida. E no filme, geralmente, o bem vence, o mal é derrotado no final. E a gente fica satisfeito, e a gente fica decepcionado se no final a pessoa boa morre. A gente fica decepcionado se no final, de alguma forma, o bem não vence. Para um filme ter um final feliz, o bem tem que vencer. Por que isso? Por causa dessa indagação no ser humano. E a verdade é que na vida nós lidamos com isso. Essas perguntas: será que o bem realmente vai vencer no final? Será que o mal realmente será derrotado no final? Essas perguntas só serão respondidas de acordo com a sua experiência de vida. Por exemplo, se você e eu tivermos uma boa infância, uma vida próspera, se nós vivemos num país como esse país de abundância e que nós temos muito, e se a gente tem experiências boas na vida, a gente vai ter uma ideia positiva em que o bem vence e que o mal será destruído. Mas pergunte, por exemplo, aos 6 milhões de judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial, ou seus familiares. Pergunte, por favor, aos crentes que estão morrendo, ou não só crentes, pessoas que estão morrendo na Síria, embaixo do regime de Assad. Ou pergunte às pessoas que estão fugindo da perseguição do Estado Islâmico. Estávamos em Portugal há algumas semanas atrás, encontramos um barbeiro da Síria que é refugiado na cidade de Almerim, em Portugal.
E ele contou rapidamente a sua história, como ele foi maltratado, como ele foi abusado, e para salvar os seus filhos, ele correu um risco tremendo de atravessar o Mediterrâneo, e finalmente ele chegou em Portugal, e a história dele é muito linda. Pergunte pessoas assim, que perderam seus entes queridos, se na verdade o bem triunfa e o mal é derrotado. Essa manhã acabou o culto, o primeiro culto, eu preguei essa mesma mensagem em inglês, e eu subi para meu gabinete e rapidamente eu estava olhando as notícias, eu sempre faço isso, e eu li que enquanto nós estávamos cultuando a Deus numa igreja no Paquistão, 2 homens bombas entraram, eles estavam cultuando a Deus, estouraram as suas bombas, matando 9 pessoas e ferindo dezenas de pessoas. Pergunte a essas pessoas, o mal realmente é derrotado? Pergunte às pessoas que morreram em Las Vegas naquele massacre, ou aqueles 50 crentes que num domingo como esse estavam reunidos num culto como esse para louvar a Deus, e um maluco entrou lá e matou 26 e feriu o restante. Inclusive eu estava ouvindo a rádio KFAX, e estava falando de um menino que estava na igreja naquele dia, e toda a sua família morreu, e ele ainda está no hospital. E a KFAX fez uma entrevista com ele e perguntou para ele, não foi a KFAX, foi outras pessoas que fizeram, a KFAX só estava propagando, e perguntaram assim, o que você quer para o Natal? Ele disse assim, tudo que eu quero é cartão de Natal. Essa estação cristã estava dizendo que todas as pessoas deviam de entrar no site kfax.com, e o nome dele é Scott, e enviar um cartãozinho de Natal para ele que ele possa ficar lendo o ano inteiro de quantas pessoas têm amor por ele. Mas quando você passa por uma situação como essa, por exemplo, um divórcio, pessoas que passam por divórcio, eu estava conversando com um rapaz há 2 semanas atrás, que a sua família passou por um divórcio, e ele conversava comigo da dor que isso aconteceu com ele por causa disso. Então, uma pessoa que, por exemplo, tem os seus pais que foram divorciados, tem uma visão negativa do casamento, e não vê o casamento como uma coisa boa, mas às vezes como uma coisa ruim. A pergunta que nós precisamos de fazer essa manhã é, como é que tudo isso começou? Como é que a gente pode explicar isso quando nós estivermos evangelizando? Quando a gente estiver falando de Deus. E o que eu quero fazer com vocês hoje, eu quero pregar de uma forma um pouquinho diferente. Eu quero primeiro dar para vocês uma introdução um pouquinho longa, e depois nós vamos ler um texto na Bíblia. Mas eu preciso de explicar para vocês o que muitos de vocês já sabem, mas essa explicação é importante. Tudo começou há muito tempo atrás. Aliás, essa palavra tempo, ela é usada de uma forma errada, porque tempo tem a ver com a gente. A Bíblia chama isso de eternidade. Na eternidade e na nossa perspectiva, lá atrás, no princípio de todas as coisas, que a gente não sabe, não tem nem como entender isso, Deus já existia. A Bíblia diz, no princípio estava o Logos, a palavra, o Logos era Deus, o Logos estava com Deus. E esse Deus que sempre existiu na Bíblia é designado como um Deus bom. Um dos textos na Bíblia que a gente gosta de fazer menção é o Salmo 106. Eu gostaria que você lesse comigo ele bem alto, por favor. Deem graças ao Senhor. Você pode fazer bem alto? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Essa é uma afirmação teológica. A Bíblia apresenta Deus bom. Deem graças ao Senhor, porque Deus, o nosso Deus, é um Deus bom. E o seu amor, na nossa mentalidade, dura para sempre, é porque a gente pensa que o seu amor vai durar para sempre no futuro, mas no original o seu amor sempre existiu, desde a eternidade sempre existirá. Quando a gente diz que Deus é bom, e a gente diz em todo o tempo Deus é bom, é mais do que um clichê, é uma afirmação teológica. Deus é um Deus bom. Deus é a personificação do bom, do bem. Esse Deus que é a personificação do bem e do bom decidiu criar. E Ele criou muitas coisas, mas entre as coisas criadas, eu quero chamar a atenção de 2 categorias da criação de Deus. Primeiro, os anjos. A palavra anjo, na verdade, significa mensageiro. Deus criou
essa criação chamada anjos para serem seus mensageiros, para serem seus servos que executariam a sua vontade. Nós não sabemos quantos anjos foram criados, mas foram muitos anjos que foram criados. E dentre os anjos tinha um arcanjo. A palavra arque no grego significa a cabeça, ou chefe, ou principal. Então, na cultura hebraica existem 7 arcanjos, na Bíblia nós sabemos de 3, e entre eles existia um arcanjo, e a Bíblia diz que esse arcanjo, criado por Deus, maravilhoso, resolveu fazer uma escolha, porque Deus deu aos anjos o direito de escolha. Deus deu aos anjos a capacidade de escolher. Por quê? Porque Deus não queria que ninguém, nem os seus anjos, servissem por força. Para que a pessoa sirva a Deus tem que ter uma escolha, porque temos que servir por amor, e amor requer escolha. E os anjos tiveram também escolha, como nós tivemos. E esse arcanjo se rebelou contra Deus, quis ser igual a Deus, e não só ele se rebelou contra Deus, mas ele conseguiu influenciar 1/3 dos anjos do céu para se rebelarem com ele. E esse 1/3 se tornou anjos caídos, que nós usamos o termo demônios. E esse arcanjo caído, o nome dele é Satanás. A palavra Satanás significa aquele que se opõe, não a Deus, mas se opõe a tudo o que Deus quer. Um outro nome dele é Diabo. Esse nome é importante, porque o nome Diabo significa o maligno ou o mal. Toda vez que você ouve o nome Diabo, significa o mal. Ou seja, assim como Deus é a personificação do bem, Deus é bom, o diabo é a personificação do mal. E só existe o mal porque existe o bem. A ausência do bem é o mal. Então existe essa dicotomia. E quando o arcanjo caiu e se tornou Satanás, o maligno, o diabo, o mal entrou no mundo. E não foi só assim, porque depois Deus resolveu criar o ser humano. E ao ser humano, Deus deu ao ser humano a sua imagem e a sua semelhança, e deu o domínio da terra. O diabo, que estava aqui já na terra, porque ele caiu, ele resolveu então influenciar os seres humanos a também se rebelarem contra Deus, porque o diabo odeia o ser humano. O diabo odeia a humanidade. O diabo odeia os seres humanos, porque Deus deu aos humanos o que ele quis. Deus fez os humanos a sua imagem e a sua semelhança, e deu a capacidade de reinar. E ele então influenciou esses seres humanos, e você conhece a história, os primeiros humanos se rebelaram contra Deus. E quando os primeiros humanos se rebelaram contra Deus, o que acontece então? Que o mal, personificado pelo diabo, agora entrou na humanidade. O ser humano foi criado bom, com a capacidade de fazer mal. Depois da rebelião se tornou mal, com a capacidade de fazer o bem. E Deus então pensou num plano, porque Deus disse assim: com os seres humanos será diferente. Com os anjos, eles não têm remissão. Com Deus, com os seres humanos, Deus decidiu, porque Ele é soberano, que os seres humanos teriam uma capacidade de remissão. A palavra redimir significa segunda oportunidade, ser comprado de volta. Então, com os seres humanos, Deus decidiu: eu vou dar a eles uma segunda oportunidade. E a segunda oportunidade viria dessa forma. Deus prometeu, assim que o pecado entrou no mundo, assim que o mal entrou no mundo, no ser humano, Deus falou o seguinte: eu vou enviar o meu filho da semente da mulher. E aí que vem então entender a importância da celebração do nascimento de Jesus. Eu vou enviar meu filho da semente da mulher, ou seja, ele será humano.
Agora, Deus não tem filho como nós temos filho. O significado de filho no original é igual a mim, é o próprio Deus. Por isso que ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. Deus viria, Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo, o próprio Deus viria na forma de um ser humano para se fazer igual a nós e pagaria o preço pelo pecado, morrendo na cruz, derramando o seu sangue, para dar a todo ser humano a capacidade de fazer uma segunda escolha. É por isso que o texto mais conhecido da Bíblia é o que? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu de si mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus decidiu que ele viria de uma semente através de um povo, não porque eles eram especiais, mas porque Deus, na sua soberania, olhou para um homem chamado Abraão e o escolheu. Abraão então foi escolhido por Deus e Deus falou assim: eu vou abençoar a você e a sua descendência. Paulo em Gálatas diz, quando ele falou a descendência, falou em singular, porque estava falando de Jesus. Então Deus falou assim: através da linhagem de Abraão, da descendência de Abraão, virá o Messias, virá o Emanuel, o descendente da mulher. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó teve o seu nome transformado para Israel. Então quando a gente fala de Israel, nós estamos falando de Jacó. E os filhos de Israel são as 12 tribos de Israel. Ele teve 12 filhos, cada filho se tornou uma tribo, e Deus falou: vai vir da linhagem de Israel, através de um dos filhos chamado Judá, e você traça a linhagem de Judá. Por isso em Mateus começa com a genealogia de Jesus, e você vai ver que você vai traçar de Davi e chega até José e Maria, e depois chegamos a Jesus. Por causa desse plano de Deus, que Deus é bom, o diabo, também chamado na Bíblia de serpente, também chamado no livro de Apocalipse de dragão, ele tem um ódio tremendo, e eu quero que você entenda isso. Ele tem um ódio, uma fúria tremenda contra o plano de Deus. Ele sabe que ele não pode lutar contra Deus. Ele não é páreo para Deus, ele é criado. Então, C.S. Lewis diz o seguinte, que o diabo não é inimigo de Deus, o diabo é nosso inimigo. O diabo não é inimigo, Deus não tem inimigo. O diabo é inimigo nosso, é inimigo dos anjos, é inimigo do que Deus quer fazer. O diabo, na sua fúria, ele tem então uma fúria muito grande contra 3 grupos de pessoas, ou 3, não pessoas, mas 3 grupos. Primeiro, o diabo tem uma fúria tremenda contra a nação de Israel, uma fúria. Ele detesta os judeus, ele detesta Israel. Por quê? Porque Deus escolheu-os para ser um instrumento. Então, todo sentimento antissemita é um sentimento inspirado pelo diabo que detesta Israel. A mensagem de semana passada, eu senti no meu espírito que ela precisava de ser ouvida em vários lugares. Então eu fui no Facebook, e no Facebook você pode pegar a mensagem, ou qualquer coisa que você quiser, e você pode gastar um dinheiro, e você pode então falar assim: olha, eu quero que essa mensagem seja distribuída nesses lugares. Então eu estava orando ao Senhor, e Deus me deu 4 lugares, fora de São Francisco: a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo e o estado de Goiás, e Portugal, e a área de São Francisco. Eu fui na minha página, da página da igreja, falei assim: eu vou gastar $30 e eu vou focar nessas áreas. Eu sabia que quando eu fizesse isso, porque eu estava usando alguns termos, eu estou usando o termo Israel, eu estava usando um termo Trump, porque eu estou falando dele, da reconhecimento de Israel, e eu estava usando o termo Jesus. 3 nomes que eu não estou comparando Trump nem com Jesus, nem com Israel, mas eu quero que vocês entendam que são 3 nomes detestados nas nações. Eu sabia que eu ia ter todos os tipos de retaliação. Então foi um trabalho que eu e Tereza tivemos para poder tirar todos os comentários. Pastor picareta, pastor isso. E
Tem outros nomes que eu não posso falar em público, coisas feias, porque eu sabia que eu estava falando alguma coisa que ia tocar em pessoas, embora essas são as pessoas negativas, mas já teve mais de 60 pessoas que compartilharam, e mais de 15 mil pessoas já foram alcançadas com a mensagem do domingo passado. Então, mas eu sabia, por causa da fúria de Satanás. Satanás odeia Israel. Eu falo isso, queridos, para vocês entenderem. Eu sei que nós temos muita coisa com os palestinos cristãos, e eu não sou contra palestinos, de maneira nenhuma. Eu tenho amigos palestinos, eu entendo o que eles precisam, mas Deus escolheu os judeus. Então, como crente, se você se levanta contra Israel, você está se levantando contra aquilo que Deus aprova. E Satanás detesta os judeus. Primeiro, detesta Israel. Segundo, Satanás tem um ódio tremendo dos seres humanos em geral. Em geral, qualquer ser humano é alvo de Satanás. A Bíblia diz que ele é o ladrão que vem matar, roubar e destruir. Quando o diabo dá com uma mão, ele vem com a outra para tirar. Então, quando ele dá alguma coisa, é para destruir a pessoa. O diabo não é amigo de ninguém, o diabo é inimigo. Ele detesta, tem fúria dos seres humanos. E o terceiro grupo que ele tem uma fúria tremenda são os seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus, ele tem uma fúria tremenda, porque ele sabe que ele não tem poder nenhum contra os seguidores de Jesus, porque eles estão embaixo do sangue de Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus viesse ao mundo, ele viria na forma de um menino. Por isso que a figura de um menino é importante. Algumas pessoas ficam assim preocupadas: pastor, agora vocês estão adorando o menino? Não, nós adoramos Jesus. Mas a figura do menino, vocês vão ver hoje, é importante na ideia da encarnação, que Jesus não veio como um adulto, ele se fez como um menino. Eu sempre tenho que falar, eu tenho um netinho tão lindo, eu sempre tenho que falar. E o Macaizinho agora com 8 meses, ele depende da gente para tudo. E agora ele ama o avô dele, ele ama muito o avô dele. Ele vê o avô dele, já fica olhando assim. E eu tenho uma musicazinha que eu canto para ele, depois eu canto para vocês. E quando ele ouve aquela música, onde ele quer, ele vem para mim. Ele precisa de ajuda, porque ele, por mais lindo que ele seja, ele é uma criança totalmente dependente. Isso é importante, queridos. O amor de Deus é tão grande, por isso que a gente cantou essa manhã. O amor de Deus é tão grande por você e por mim, que Jesus veio como um bebê. Pensa nisso. Maria teve que trocar sua fralda. Ele precisava que Maria desse a ele de mamar. Ele precisava que Maria batesse nas suas coxinhas para ele arrotar. Ele dependeu de Maria para todas as suas necessidades. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas, se fez um menininho, um bebezinho, por amor a nós. Para mim, essa é a maior demonstração de amor. A maior demonstração de amor não começa na cruz, termina na cruz. A maior demonstração de amor começa na encarnação. E é por isso que essas duas celebrações, a igreja cristã, esqueça do catolicismo ou protestantismo, a igreja cristã, desde os primórdios, entendeu que celebração do nascimento de Jesus e da morte de Jesus estão ligadas à demonstração de amor. Jesus viveria no nosso meio, morreria na cruz e ao terceiro dia ressuscitaria e voltaria ao céu. E depois Deus determinou que essa mensagem, que é chamado de boas novas ou evangelho, fosse pregada a todas as nações, para que todas as pessoas tivessem a oportunidade de fazer uma decisão. E quem decidisse ser redimido por ele, aceitando o sacrifício de Jesus, seria salvo para sempre. E quem rejeitasse, a segunda morte significa isso, rejeitou a segunda vez. Porque alguém diz assim: o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Quantas pessoas falam isso? O que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Tem muita coisa a ver, porque você é humano como ele, mas você vai fazer a sua própria decisão. E se você decidir como eles decidiram, ou eu decidir como eles decidiram, aí está a segunda morte. Mas Deus quer
que todas as pessoas vão se arrepender. E depois disso, então, Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino para todo o sempre e sempre. Quantos entenderam o que eu falei? Diga amém. Amém. Agora nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse. E durante alguns minutos, eu não vou ser muito longo, eu creio que em 15 minutos eu posso falar tudo o que eu quero falar. A mensagem começa agora, tudo foi introdução, tá? O que eu vou fazer com vocês é o seguinte: nós vamos ler o texto sagrado em Apocalipse 12, e o que eu quero fazer, eu sempre falei para vocês que eu gosto de pregar em Apocalipse, hoje eu estou terminando essa série de 3 mensagens em Apocalipse. Eu quero explicar para vocês, para que vocês a partir de hoje possam entender esse livro como eu vou explicar para vocês. Todos encontraram Apocalipse 12? Diga amém. Agora, antes de ler, olha para mim por mais um minuto. Eu tenho que ensinar mais uma coisa para você. Você sabe que o meu ministério é ensino. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Nós, seres humanos, fomos criados após o tempo ser criado. Se você ler lá em Gênesis, Deus criou todas as coisas, depois Ele cria o tempo. Ele cria o tempo, quando Ele cria o sol, Ele cria a lua, e você sabe que as 24 horas do dia tem a ver com a rotação da Terra, as estações do ano tem a ver com a translação da Terra em volta do sol. Então Deus criou o tempo e depois nos criou como seres humanos. E nós, porque somos seres humanos, criados após o tempo, nós somos então chamados temporais, ou seja, nós somos criatura temporal, do tempo. Então, tudo nosso tem a ver com relógio. Por isso que a gente carrega um relógio, tem relógio pendurado, tem relógio no celular. Porque a nossa vida é controlada pelo tempo e pelo espaço. E nós somos limitados ao tempo e ao espaço. Nós só podemos estar em um lugar no mesmo tempo. É por isso que nós temos o que é chamado de passado, ou seja, o que aconteceu antes, presente, o que acontece agora, e futuro, o que ainda vai acontecer. Deus está fora do tempo. O céu é fora do tempo. Um exemplo para vocês, não é muito perfeito. Eu estou aqui em cima e vou querer que essa plataforma representa a eternidade. Não é perfeito, mas a plataforma representa a eternidade. Eu estou aqui na plataforma, a minha perspectiva é diferente da de vocês. Vocês estão sentados aí olhando para mim, você está em casa olhando no seu computador. Mas eu estou aqui e eu posso ver, aqui eu vejo o que está na direita, vejo no meio e vejo o que está saindo ali na esquerda. Eu estou olhando, estou vendo tudo. Pensa dessa forma: Deus, que está fora do tempo, quando a Bíblia diz que Ele era, é e há de vir, não quer dizer que Ele estava no passado, está no presente e vai estar no futuro. Ele ao mesmo tempo está no presente, passado e futuro. Isso é fora do nosso entendimento. Deus não está preso no tempo. E o que acontece em Apocalipse é o seguinte: Apocalipse acontece o seguinte, para você entender. João vive aqui embaixo, no tempo. De repente ele é levado em espírito, Apocalipse capítulo 4, na eternidade. Então, no capítulo 4 de Apocalipse, João vê as coisas na perspectiva do céu. É por isso que às vezes Apocalipse é difícil de entender, porque ele narra as coisas que às vezes já aconteceram como tivesse acontecendo, narra as coisas que vão acontecer como se tivesse acontecendo, e narra as coisas que estão acontecendo como se já tivesse acontecendo, porque a perspectiva dele é diferente. Apocalipse 12 é a história da humanidade na perspectiva do céu. Por isso esse capítulo é importante, e por isso que eu estou tirando tempo para mostrar esse capítulo para vocês, principalmente no contexto da celebração de Natal. Com base nisso, vamos ler. Eu vou ler e vou parando, tá? Apareceu no céu, verso 1, um sinal extraordinário. Ele diz que é um sinal, então não significa coisa real, é simbólico. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Claro que não existe isso. Uma mulher que ela está vestida de sol, com lua debaixo dos seus pés, coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. O que quer dizer isso, pastor Fernando? A gente precisa entender o simbolismo.
Se você ler o verso número 1, com o sonho de José em Gênesis, você vai entender claramente que está falando da nação de Israel. Porque no sonho de José, a nação de Israel é representada pelo sol, pela lua e pelas 12 estrelas. Então, você que tem um conhecimento bíblico, se você não tem, você tem um pastor que tem, e não só tem uma igreja que tem um seminário para te ajudar, você vai entender, ok, verso 1 está falando de quê? De Israel. Muito bem. Verso 2. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. De que está falando? Que a nação de Israel traria esse menino à terra. Por isso que eu dei o nome desse capítulo, como é dado pela maioria das Bíblias, o dragão, a mulher e o menino. A mulher é a nação de Israel. O menino que vai nascer é o Messias. Verso 3. Então nós temos dois personagens já, a mulher e o menino, que nós sabemos que é o Messias. Verso 3. Apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas. Bem, deixa eu parar para vocês entenderem por que ele está usando esse simbolismo de 10 chifres, 7 cabeças. Porque na época, a personificação, João escreve isso no primeiro século, no primeiro século, a personificação do mal era o Império Romano e o imperador. A cidade de Roma, ela tinha 7 colinas, e 10 significavam os seus imperadores. Na ideia de João, a personificação do mal é Roma e o imperador romano. Assim como quem viveu durante a Segunda Guerra Mundial, qual era a personificação do mal na Segunda Guerra Mundial? Hitler. No dia de hoje, qual é a personificação do mal? Você vê, por exemplo, o ditador da Coreia do Norte. Quem vive na Síria é Assad. Quem viveu no Iraque era Saddam Hussein. Então, existe sempre personificação do mal. Claramente, ele está usando o Império Romano como a personificação do mal, mas não é Roma, porque olha o que diz, verso 4. É um dragão. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Nós sabemos, de acordo com o livro de Apocalipse, que estrela é um símbolo dos anjos. Então nós estamos falando aí do que eu expliquei para vocês, da rebelião de Satanás, quando 1/3 dos anjos caem sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento que nascesse. Aí você vê então o antissemitismo, você vê como o diabo fez tudo para que Jesus não nascesse. Você lê isso na história de Esther, com a história de Amã, você lê isso na história de Antíoco Epifânio querendo destruir o povo de Israel, você lê isso na história de Herodes. Durante toda a história, o diabo tentou destruir Israel, para que Jesus não nascesse. Mas, como o plano de Deus não pode ser frustrado, o verso 5, ela deu à luz um filho. Quem é ela? A nação de Israel, nesse caso agora através de Maria, um filho, um homem, mas não é uma criança qualquer, porque agora ele já é um homem que governará todas as nações com um cetro de ferro. Claramente esse menino é Jesus. E seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Está falando da ascensão de Jesus. Depois que ele morreu, ele subiu ao céu. Verso de número 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus para que ali o sustentassem durante 1260 dias. Ou seja, depois do nascimento do Messias e da ascensão, a mulher, que é a nação de Israel, iria para um deserto e Deus aguardaria milagrosamente durante 1260 dias. Bem, tem gente, 1260 é a mesma coisa que 42 meses, é a mesma coisa que tempos e metade de tempo, é a mesma coisa que 3 anos e meio. Algumas pessoas interpretam isso que haverá um tempo no futuro, e é possível que esta interpretação não seja errada, em que haverá uma grande tribulação e que Deus vai guardar a nação de Israel por 3 anos e meio. Mas é mais do que isso, porque é simbólico. Diz que assim que houver ascensão,
a mulher vai para um deserto e Deus vai guardá-la de uma forma milagrosa durante um período de tempo. Eu vejo, interpreto de forma simbólica. Bem, você tem que só pensar na história. Depois que Jesus subiu, Israel foi destruído no ano 70. E até o ano de 1948, a nação de Israel deixou de existir. Mas Deus milagrosamente protegeu o povo de Israel, até que eles voltassem à terra. Verso 7. Agora você vê que ele está naquela perspectiva celestial, onde não há tempo. Ele agora vai ver o que é chamado, que a gente usa o termo de batalha espiritual. Houve então uma grande guerra, não na terra, mas nos céus. Miguel, a palavra Miguel significa quem é como Deus. Não é um nome, é simplesmente uma declaração. Quem é como Deus? E é uma pergunta retórica. Ninguém é como Deus. Então Miguel, que é um dos arcanjos, e os seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Preste atenção, por favor, que isso é muito importante. Porque nós somos criatura do tempo e do espaço, nós não entendemos o que está acontecendo nesse exato momento. Mas a Bíblia diz, principalmente no livro de Efésios, que existe um lugar chamado de lugares celestiais. Nesse exato momento, existem lutas espirituais sendo travadas nos lugares celestiais. Anjos e demônios lutando. Miguel e o dragão lutando. E você nota aqui que o dragão, ele luta contra Miguel, não contra Deus. E Miguel é um anjo mandado por Deus. E é por isso que nós temos que entender que a nossa luta, diz Paulo em Efésios 6, não é contra a carne e contra sangue, mas contra principados e potestades. E a única forma de lutar em lugares celestiais é com armas espirituais. E uma delas é a oração. Eu estava orando na quinta-feira, eu oro na quinta-feira, e eu quero convidar os homens que quiserem orar comigo nessa próxima quinta-feira. E numa quinta-feira, às 6 horas da manhã, eu estava orando e Deus falou no meu coração, tão certo como eu estou falando com vocês, a minha igreja está orando muito pouco. E eu decidi, já conversei com os pastores, que o mês de janeiro serão 30 dias de oração na nossa igreja. E nós vamos estar gastando tempo em oração, porque tem lutas que só podem ser ganhas através da oração, porque são lutas nos lugares celestiais. Miguel e os arcanjos e os seus anjos lutando contra o dragão. Olha o verso número 8. Mas estes, ou seja, o dragão e os seus demônios, não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Preste atenção. Ele agora foi lá atrás, na queda de Satanás, na terra, mas ele dá uma informação muito importante. O dragão engana o mundo todo. A arma principal de Satanás contra os seres humanos é o engano. Verso de número 10. Então ouvi uma voz forte dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. E aí, verso número 11 é importantíssimo, mostra a forma que eu e você podemos vencer o dragão, podemos vencer o diabo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Há duas formas de vencer Satanás. Primeiro, ter o sangue de Jesus na sua vida. E o sangue de Jesus só é aplicado quando você entrega a sua vida para Deus. Um crente verdadeiro em Jesus que tem essas duas coisas. Primeiro, o sangue de Jesus e a palavra do seu testemunho. A palavra do testemunho não significa aquilo que ele fala, mas a forma que ele ou ela vive, que condiz com a chamada de crente. Como é que você sabe disso, pastor? Porque olha o verso, no próximo verso é assim: eles o venceram pelo sangue, cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, diante da morte não amaram a própria vida. Um crente em Jesus
que é lavado pelo sangue de Jesus, não é perfeito, como disse Enoch, nós não somos, infelizmente não somos perfeitos, mas um crente que vive uma vida digna de um cristão, em comunhão com o Senhor, quando erra, pede perdão, o diabo não pode tocar, não tem mal olhado, não tem macumba, não tem nada que possa vir contra um crente que é lavado pelo sangue de Jesus e que vive uma vida digna do Senhor. Pode chamar de pastor picareta, pode chamar de ladrão, pode chamar o que for, a Bíblia diz que o diabo não tem poder de tocar num servo do Senhor, por causa da palavra de Deus e por causa do sangue de Jesus. Quando o crente diz assim, o sangue de Jesus tem poder mesmo. Portanto, verso 12, celebre no céu e os que neles habitam, ou seja, os seres angelicais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Olha o final do verso 12, ele está cheio de fúria, pois ele sabe que lhe resta pouco tempo. O diabo sabe que ele não tem muito tempo e sabe da sua derrota final. Verso 13, quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. E é aqui que você vai ver que a mulher agora toma um significado duplo. E foram dados, porque aqui ainda é Israel, foram dados à mulher as duas asas de grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, que é a mesma coisa que 42 meses ou 1260 dias, fora do alcance da serpente. 15. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Eu tenho que explicar isso para vocês, porque isso é importante. Nós temos que entender os significados. A chave da interpretação de Apocalipse é entender os símbolos. Em Apocalipse, águas simbolizam nações. Claramente nós temos um capítulo que diz: as águas são as nações. Então, qual é a forma que o dragão ia contra a mulher? Não nós, porque agora ela teve, não para que ela não tivesse o menino, mas porque ela teve o menino, porque ela foi um instrumento que o menino viesse à terra. Ele usaria águas na sua correnteza para tragar a mulher. Bem, se águas são nações, o texto está dizendo que o diabo vai incitar as nações contra a mulher. É por isso que 2 semanas atrás, nas Nações Unidas, as nações se levantaram contra Israel. E é por isso que daqui até o tempo do fim, as nações se levantarão contra Israel. E a Bíblia diz assim, que Israel será odiado por todas as nações, e então virá o fim. Então essa ideia de antissemitismo, infelizmente o nosso país, Brasil, Portugal e Espanha, a Inglaterra, a França, as nações estão contra Israel. Israel só tem um amigo no mundo, um amigo só no mundo: os Estados Unidos da América. A Bíblia diz que seria dado a ele 2 asas como de águia. E se você olhar em qualquer bandeira dos Estados Unidos, o símbolo dos Estados Unidos é a águia. Não pode ser coincidência. Nós estamos vivendo isso. Diz o texto diz o seguinte: o dragão, verso 17, irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Mas agora você vai ver que a mulher agora toma um outro sentido, porque o final do verso 17 é assim: os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então a fúria de Satanás agora não é só contra os judeus, mas contra todas as pessoas que servem a Deus, contra os cristãos. O capítulo 12 termina dizendo assim: e o dragão se levantou e ficou sobre a terra. O próximo capítulo fala das 2 bestas. E eu não tenho tempo para terminar e dar para vocês todo o estudo de Apocalipse. A gente podia fazer em outra oportunidade. Vamos voltar à ideia do mal. Queridos, essa é a razão porque existe mal no mundo. Quando alguém fala assim, por que Deus permitiu acontecer o que aconteceu? Por que Deus permitiu que eu passasse por divórcio? Por que Deus permitiu? Não é que Deus permitiu, é porque o mal existe no mundo. Mas a Bíblia diz que um dia o mal será destruído.
Para terminar, eu não gostaria que você abrisse, mas olhasse o que está escrito na palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 20:10. Esse é o final do mal. Leia comigo bem alto. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profetas. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Ou seja, um dia o diabo será derrotado. Um dia o mal será extirpado da terra. Isso vai acontecer, queridos. Agora parece que o mal está vencendo. Agora, quando você ouve que uma igreja no Paquistão foi destruída por causa de 2 homens-bomba, você diz, parece que o mal está vencendo. Mas a Bíblia diz assim, não fique preocupado. No final o mal será destruído, Satanás será derrotado e Jesus vai vencer para todo sempre. Guarde isso. Não permita que as suas experiências ou a sua perspectiva terrena dite a tua fé. Olha o que diz a palavra de Deus. Não precisa de ler comigo, mas apenas ouça. Capítulo 21. Eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E olha o que diz o próximo versículo, essa é linda. Ouvi uma forte voz que vinha do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Eu tenho que dar uma informação para vocês entenderem o porquê da celebração do Natal, o porquê que a gente celebra o Natal. Em João capítulo 1, João fala da encarnação de uma forma diferente. Mateus e Lucas contam a história dos magos, dos pastores, da anunciação de Gabriel, o anjo Gabriel, a Maria e a José. João, ele não trata desses detalhes que são importantes. Ele começa lá atrás. Eu citei para vocês, no princípio de todas as coisas já existia Deus. Lá estava o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Aí quando chega no verso 12 é assim, e o Verbo, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No grego, a palavra habitar é a mesma palavra para tabernáculo. Ou seja, a tradução literal de João 1,14 é: e o Verbo se fez carne e fez tabernáculo entre nós. O Natal celebra o tabernáculo temporário de Deus em Jesus conosco. Quando Ele veio à terra e viveu aqui na terra por 33 anos. E Jesus só vive na terra hoje através da igreja. A igreja é a manifestação da presença de Jesus, porque Ele disse, quando estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Então quando a igreja está reunida, Jesus está reunido. Quando o crente anda, Jesus anda com ele. Mas no mundo não. Ele voltou, foi para o céu, mas Ele disse, eu vou voltar, eu vou descer à terra novamente. E olha o que diz o texto: um dia a encarnação, o tabernáculo não será temporário, será eterno. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles, Ele será o seu Deus. E para terminar, um dia o mal será vencido. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. Meu propósito nessa mensagem de hoje, eu tenho vários propósitos, mas os 2 principais. Primeiro, eu quero que todo crente entenda a história na perspectiva do céu e não da terra. Eu quero que você entenda a história como Deus vê, não como eu e você vemos aqui embaixo.
Segundo, eu quero que você tenha certeza absoluta que Deus é bom e que um dia Ele vai destruir o mal. E quando o mal acontecer, a culpa não é de Deus, a culpa é do diabo e das pessoas que querem ouvi-lo. Mas um dia Deus vai destruir não só o diabo, mas também todas as suas artimanhas. A Bíblia diz que Ele veio para destruir as obras de Satanás. Terceiro propósito é que para você possa apreciar a celebração do Natal de uma perspectiva celestial. Por que que a gente celebra esse importante dia? Por que que a gente celebra a encarnação? Por que que a gente celebra e mostra o menino vindo para lembrar o que Ele fez por nós? E meu último propósito é para que você tenha uma apreciação do livro de Apocalipse como você nunca teve antes. Fique de pé, por favor. Eu quero orar. E eu queria que a gente cantasse esse cântico, Enold e o grupo, por favor. Deus me ama. O seu amor é tão grande para mim. Hoje nós não temos almoço, nós vamos terminar o culto, você vai para a sua casa. Mas eu quero orar por você antes de nós irmos embora. E eu queria que a gente cantasse esse cântico. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Eu quero que você sinta o amor de Deus por mim e por você. A gente cantando esse hino, eu faço uma oração final e a gente vai terminar o nosso culto essa noite. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo fraco, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Eu queria pedir que todos fechassem seus olhos, curvassem a sua cabeça. Alguém aqui nesta manhã que diz: Pastor Fernando, eu ouvi essa palavra, entendi pela primeira vez, talvez, essa história na perspectiva do céu, mas eu preciso de fazer uma entrega da minha vida para Jesus. Eu não estou vivendo uma vida como eu deveria de viver. Eu não tenho aceitado esse perdão, esse amor. Eu não tenho lavado a minha vida no sangue do Cordeiro e não estou vivendo uma vida que condiz com esse chamado, e por isso que eu tenho passado por tantas coisas. Mas essa manhã eu quero dar a minha vida para Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se alguém aqui nessa manhã, ou alguém assistindo em casa, eu quero orar por você. Mas se você está aqui essa manhã, eu quero orar por você. Eu quero que você levante a sua mão. Eu vou te chamar para vir à frente. A gente vai aplaudir, a gente vai estar do teu lado. Mas tem pessoas aqui nessa manhã que precisam de fazer uma entrega da sua vida para Deus. Eu não estou perguntando se você é membro da igreja, se você foi criado na igreja. Eu estou perguntando se você tem um relacionamento verdadeiro com Deus. A única forma de vencer é lavando a sua vida no sangue do Cordeiro e viver uma vida de testemunho. Eu não vou insistir, eu só vou dar uma oportunidade. Se alguém aqui nessa manhã que diz: Pastor, eu não quero ir embora sem ter a minha vida escondida no sangue do Cordeiro, ore por mim.
Se você está aqui essa manhã, levante a sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus possa te tocar. Se há alguma pessoa aqui nessa manhã, eu quero orar por você e eu quero pedir que Deus possa te tocar. Eu quero que você saia daqui com essa certeza. Aonde você está, Deus está te falando contigo. Eu vejo a sua mão levantada, pode abaixar. Há uma segunda pessoa. Eu vou pedir que os membros do grupo do altar estejam aqui na frente, para que essa pessoa que levantou a sua mão possa vir aqui e deixar que alguém ore por você. E talvez você também não levantou sua mão, mas você diz: pastor, a minha vida não está legal. Não vem aqui na frente para receber bênção. Hoje o altar não é para receber bênção. A bênção você recebe de acordo com a sua obediência. Mas se você nessa manhã quiser fazer uma entrega da sua vida para Deus, uma reconciliação com o Senhor, receber o seu amor, esses irmãos e irmãs estão aqui na frente para orar por você, abençoar a sua vida e te ajudar a estar reconciliado com o Senhor. Eu vou orar, o cântico vai continuar, o altar vai estar aberto, nós estamos terminando e nós vamos convidar você para estar de volta na sexta-feira para o grupo, para o culto de Natal das crianças, e na domingo que vem às 5 da tarde. Pai querido, eu sinto a tua presença aqui, tua palavra ficou clara e o teu amor é realmente muito grande. Agora nós abrimos esse altar. Eu oro por aquela pessoa que está assistindo em casa, que está ouvindo essa palavra, aonde quer que ela esteja, no Brasil, em Portugal, na América, aonde quer que ela esteja, que a tua palavra possa entrar no coração dela. Eu oro por aqueles que estão aqui, que a gente saia daqui com essa perspectiva celestial, que no final nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que a gente está do lado do time vencedor, e que um dia o mal será exterminado e que o bem vai durar para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos na tua paz, dá-nos um dia de bênção, em nome de Jesus. O cântico continua. Se você vai sair, saia quietinho no altar. Se você precisa de oração, nós estamos aqui para orar por você. Mesmo sem